Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Olha pessoal, tem um memorando circular de número 11, 2023, que é da Secretaria de Estado de Educação e também, pessoal, da Diretoria de Legislação e Normas de Pessoal. Presta atenção nesse documento, porque ele vai tratar sobre as férias regulamentares dos servidores contratados. Eu vou até marcar aqui, porque é importante a gente tratar dessa matéria aqui com todos vocês. Mas férias regulamentares é um assunto muito sério e vai chegando no final do ano, todo mundo está preocupado com isso, né? Afinal de contas, você trabalhou ali 11 meses, né? Tá ligado ali na secretaria, não houve interrupção no trabalho e você tem direito às férias regulamentares. Nós vamos tratar sobre esse assunto nesse vídeo para você. Férias regulamentares dos servidores contratados temporariamente. Então, se você é designado na rede estadual de ensino, esse vídeo foi feito para você. Ah, mas eu não trabalho na rede estadual não. Assiste também, porque é importante, porque você tem interesse em trabalhar na rede estadual no cargo administrativo. E aí, para a gente começar aqui, vamos falar o que é o cargo administrativo, quais são as funções, né, que contemplam aí o administrativo. Então, é o técnico de educação, né, assistente de educação, e também, pessoal, o pessoal que trabalha dentro da escola, né? O ATB, assistente técnico de educação básica. Nós temos também os analistas da educação básica, fisioterapeutas, esse pessoal todo é administrativo, tá, pessoal? Psicólogo, assistente social, né? Fica atento aí, nutricionista. Eles são analistas da educação básica, portanto, pertencentes ao quadro do administrativo. Outro ponto importante também é que nós temos, além dessas duas importantes funções, o auxiliar de serviço da educação básica, o ASB, ele que trabalha na escola, né, e trabalha também lá na Superintendência Regional de Ensino, fazendo aí a limpeza, na escola cuidando da merenda, auxiliando na disciplina dos alunos, uma função de pequeno reparo fundamental que o ASB executa dentro da instituição de ensino, pessoal. Um vencimento aí de R$ 1.400 e poucos reais, nessa nova lei, né, do governo aí, que trouxe esse reajuste, aumentou um pouco acima do salário mínimo, que hoje, gravando o vídeo dia 10 de novembro de 2023, salário mínimo vigente de R$ 1.320. Então veja bem, pessoal, o salário bruto deles, 1.400 e pouco, tá? Vou passar isso para vocês porque é importante. Mas nós vamos falar sobre férias regulamentares e eu sei que esse é o seu interesse, então acompanhe comigo! É o memorando circular número 11 de 2023 da Diretoria de Legislação e Normas de Pessoal da Secretaria de Estado de Educação. Ele foi datado no dia 6 de julho de 2023 e mais embaixo nós temos orientações importantes. São 3 folhas aqui, nós vamos fazer a leitura bem lentamente para que você possa entender. Então o primeiro assunto está aqui, ó, férias regulamentares dos servidores contratados temporariamente, conforme previsto na Lei 23.705, presta atenção aí pessoal, 23.750, de 23 de dezembro de 2020. Orientação de serviço CEPLAG-SCAP, né, pessoal? Tô falando SCAP aqui, SCAP, né, pessoal? Número 10 de 2014, alterada em 3 de 3 de 2023 e também a 4784 de novembro de 2022. Olha essa aí. Então esse documento, ele está levando em consideração 3 importantes normativas, né? A Lei 23.750, a orientação de serviço CEPLAG número 10 e também a resolução 4784. Vou sublinhar toda ela aqui porque é importante tratar desse assunto com vocês. Então, esse documento foi encaminhado para todos os superintendentes e também os diretores de escola. Vamos acompanhar a leitura comigo aí, pessoal. Bom, considerando a Lei 23.750 de 2020, essa lei estabelece normas para contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Presta atenção nisso aí. Considerando também a orientação de serviço CEPLAG número 10. Pessoal, o que ela fala? Orienta os procedimentos para concessão e a fruição das férias regulamentares. E claro, como eu falei, são 3 normativas aqui, considerando a resolução 4784 de 2022, essa resolução é importantíssima, viu? Estabelece critérios e define procedimentos da contratação temporária para atuação no quadro administrativo e da convocação temporária para atuação no quadro do magistério
da Rede Estadual de Ensino, da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Então, com base nesses 3 documentos, nós temos aí uma orientação geral para passar para vocês. Qual que é a normativa? O que está tratando aqui? Primeira coisa, é o primeiro ponto importante. Presta atenção, que na medida que a gente vai lendo aqui, apresentando o documento para você, você vai verificando se você enquadra numa dessas situações. Então, o primeiro ponto é aqui, ó. Os servidores contratados temporariamente, conforme previsto na Lei 23.750 de 2020, somente poderão agendar seu período de férias regulamentares após decorrido o período mínimo de 11 meses de efetivo exercício. Então, para você ter direito às férias, presta atenção, porque tem que ter um período mínimo, tá, pessoal, de 11 meses de efetivo exercício. Claro que aqui está levando em consideração a resolução, aqui na verdade a lei, né, 23.750, que vai estabelecer normas para contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Então nós já temos aqui de cara um primeiro ponto importante, que é o tempo. No mínimo, pessoal, 11 meses. Vamos continuar tratando dessa matéria aqui, porque é muita informação e a gente precisa de entender isso com calma. Olha o item 2 aqui. Veja bem. Se houver interrupção do vínculo com a administração pública estadual por um dia ou mais, o servidor contratado temporariamente deverá cumprir novamente a exigência de no mínimo 11 meses de efetivo exercício para aquisição das férias regulamentares. Olha o que está dizendo o item 2. Então veja bem, se nós tivermos no seu contrato aí uma interrupção de vínculo com a administração pública, provimento de servidor efetivo, dispensa por redução de número de matrículas. Presta atenção isso aí no caso do ASB. O número de matrículas está ligado diretamente com a contratação. Você lembra aquela questão do comporta? Comporta de ATBs. O que é comporta? De uma maneira muito simples, é a quantidade de servidores que comportam, por exemplo, dentro de uma secretaria de escola, ou dentro de uma unidade escolar, dentro de uma superintendência regional de ensino. Vamos pensar na escola, de uma maneira geral, então você tem um mínimo de servidores ali. Para você ter esse mínimo de servidores, existem algumas regras. Por exemplo, o número de matrículas. Ah, mas aí teve redução de turma na escola e aí o número de matrículas diminuiu e nesse caso eu tive que perder um ASB e um ATB. É isso que eu estou falando. Então, nesse caso, o servidor foi dispensado. Houve aí, no caso, pessoal, uma interrupção do vínculo com a administração pública estadual. Nesse caso, o servidor contratado temporariamente, ele deverá cumprir novamente a exigência de, no mínimo, 11 meses de efetivo exercício para aquisição das férias regulamentares. Eu dei 2 exemplos aqui, mas vou passar. Nós podemos citar outras situações hipotéticas aqui que acontecem, viu? Na prática. Então, nós temos 2 pontos aqui. O primeiro, tem que ter, no mínimo, 11 meses. Segunda regra, não ter tido interrupção do vínculo. Se teve, tem que trabalhar de novo os 11 meses, tá, pessoal, para ter esse direito. O servidor contratado temporariamente deverá cumprir novamente a exigência de, no mínimo, 11 meses. De efetivo exercício. Tá, pessoal? Presta atenção. Ah, então quer dizer que eu tenho que ser efetivo. Não, pessoal, nada disso. Efetivo exercício é você estar atuando rigorosamente dentro de um procedimento legal. Qual que é o procedimento legal? Um contrato. Esse feito aí entre você e a administração pública, no caso aí. É um efetivo exercício. Tá, pessoal? Presta atenção nisso. Tem que estar em exercício. Vamos lá. Caso seja firmado novo contrato, caso isso aconteça, mesmo que não haja interrupção entre eles, o servidor contratado temporário deverá cumprir novamente os 11 meses de exercício, para fazer jus à fruição de férias regulamentares referentes a este novo contrato.
Então veja bem, pessoal, se nós tivermos, você já fez ali, assinou o QI e foi gerado um contrato. Mas se por alguma razão, que eu não vou dar exemplo aqui, tá, pessoal? Porque eu tenho receio de dar um exemplo aqui, não está batendo com o fato aqui do item 3. Mas entende-se perfeitamente aqui, porque houve um novo contrato. Então você tem um contrato anterior, esse contrato foi interrompido, né? E nesse caso houve um novo contrato. Se houve um novo contrato, emitiu um novo QI, emitiu ali um novo contrato, aquele documento que você assina um novo termo, mesmo que não haja interrupção entre eles, mas houve um novo contrato. É uma nova realidade. O servidor contratado temporário deverá cumprir novamente os 11 meses de exercício para fazer jus à fruição de férias regulamentares referente a esse novo contrato. Esse é o item 3. Vamos passar agora para o item 4. Não será permitida a fruição de férias regulamentares fora do período de contrato. O meu contrato, por exemplo, acaba no dia 3 de março de 2024. Ah, você vai tirar férias no dia 4 de março de 2024. Não pode. Se o seu contrato termina no dia 3 de março de 2024 e você já tem os 11 meses, então você tem que tirar dentro, usufruir ou fazer a fruição de férias regulamentares dentro do período do contrato. Aqui está falando o contrário. Não será permitida a fruição de férias regulamentares fora do período de contrato. O contrato acaba e o cidadão vai para a escola trabalhar? Não dá. A não ser que ele esteja amparado por um contrato. Outro exemplo. O contrato acaba. O cidadão vai tirar férias, pessoal. Sendo que o contrato dele já acabou. Não existe isso. Ele não vai ter amparo legal nenhum. Então ele tem que tirar dentro do período de contrato. Parênteses, abre parênteses. Está trabalhando 11 meses. Férias. Ok, pessoal? Termina o contrato, já usufruiu as férias. Então tem que ser dentro do seu período de contrato. Tranquilo de entender o item 4. Calma, porque esse documento são 3 folhas. Nós estamos só na primeira. Então, pessoal, acompanhe comigo! No item 5 aqui, está falando o seguinte, ó. Os gestores das unidades de exercício, dos servidores contratados, os gestores são os diretores de escola, os superintendentes regionais de ensino, tá, pessoal? Presta atenção. Agora está se referindo aos gestores das unidades de exercício, onde atuam esses servidores contratados temporariamente. Deverão elaborar e encaminhar uma cópia da escala de férias regulamentares para o setor de pagamento da SRE, observando a legislação vigente acima citada. Então, o que vai acontecer? A Daniela lá no Eusébio, né, no caso outros colegas também, que atuam como secretários escolares, os diretores escolares, gestores, porque ela é gestora também, ela que está fazendo isso, ela vai fazer essa comunicação lá. Então veja bem, os diretores escolares, eles deverão, gestores, comunicar o setor de pagamento, né, fazendo aí uma escala de férias regulamentares para o setor de pagamento da Superintendência Regional de Ensino, observando a legislação vigente acima citada. Tranquilo? Vamos passar para o item 6. Então, esse item 5 é a atividade, é para a casa, para diretores escolares e secretários. É simples assim. Mais embaixo, na página 3, nós temos um documento que foi encaminhado do setor de pagamento para os diretores de escola, tirando as dúvidas dos secretários. E os diretores também, porque o diretor, às vezes, tem mais dúvida do que o secretário. Tá, pessoal? Presta atenção nisso, viu? O secretário está ali lidando com aquela lida ali, com aquele trabalho dia a dia. Tem muito conhecimento, tem secretário bom demais, gente, na rede estadual de ensino. Eles sabem muita informação. Aliás, quer saber a minha opinião? Um absurdo a secretaria, sabe, ter determinado por legislações, né? Há uma legalidade nesse processo e somente secretários efetivos possam secretariar. Eu não concordo com isso. Porque uma vez que você tem pessoas trabalhando na administração pública, existe uma legislação que também autoriza o serviço desses trabalhadores,
É claro que existe amparo legal, é claro que o Estado de Minas Gerais está agindo dentro da legalidade. Não estou discutindo isso, mas se muda a lei. Muda-se a lei. Porque antigamente o secretário podia ser designado. O secretário de escola podia ser convocado. Ah, mas agora são novos tempos. Então que se mudem os novos tempos. Eles mudaram. Hoje só pode ser servidor de carreira, servidor efetivo. Não é, pessoal? Eu não entendo, eu na verdade eu entendo perfeitamente, mas eu não concordo, tenho o direito de não concordar. E coloca nos comentários aí se você concorda ou não com essa tese do governo de que tem que ser efetivo para atuar como secretário de escola, assim como o especialista da educação, o supervisor de escola, não pode trabalhar na secretaria da escola, não pode trabalhar de ATB. Isso é brincadeira um negócio desse, gente. Isso é brincadeira um negócio desse, sendo que o especialista trabalha 4,48 por dia. Né, um salário assim absurdamente baixo, muito menor do que o professor que pode pegar extensão de horas, pode ter ali uma exigência curricular, pode pegar um reforço escolar, especialista não. E aí tem uma outra tese absurda também, porque o especialista trabalha 4 horas e 48 minutos, muitas escolas não têm reforço escolar entre turnos, mas o especialista cumpre 4 horas e 48. A legislação ela deveria permitir um pagamento extra, um pagamento adicional para o supervisor de escola. Ah, pessoal, nós estamos falando sobre férias, meu filho. Volta para o assunto, vamos voltar para o assunto então. Mas tá feito aí o desabafo. São dois, em relação ao especialista, em relação ao secretário de escola não poder ser contratado. Eu não consigo entender. Durante muitos anos isso aconteceu. Deram uma canetada, resolveram o problema. Nós estamos agindo dentro da lei. Então fomos ilegais, né? A vida inteira fomos ilegais. Né, pessoal? Olha, item 6. Acompanhe comigo na tela para você. A escala de férias regulamentares, ela deverá ser incluída no sistema de administração de pessoal, no SISAP. Né, pessoal? Com antecedência mínima necessária para que seja processado o pagamento automático de 1/3. Então vocês têm direito a 1/3 dessas férias. 1/3 dos seus vencimentos. É, pessoal? Fica atento nisso aí. Eu estou falando de uma maneira muito geral, tá? Quem atuou ali, trabalhou de fato ali, seguindo as regras aqui dos itens 1, 2, 3 e 4. Ah, pessoal, porque o 5 aqui é o gestor escolar e o secretário que vão encaminhar lá uma cópia de escala de férias regulamentares para o setor de pagamento, observando o que está acima. Mas a escala de férias regulamentares, ela deverá ser incluída no sistema de administração de pessoal. Por que tem que ser feita essa escala? Porque será comandado o pagamento de 1/3, tá, pessoal, de férias para os trabalhadores. Por isso que são feitas escalas. Aí você faz escala para março, abril, maio, junho, julho, agosto. O servidor recebe 1/3 de férias. Tá certo? Eu queria até perguntar para a secretaria uma dúvida que eu tenho. Meus queridos companheiros e companheiras, se quem souber, por favor, me ajude aqui, porque o canal da educação não sabe tudo não, gente. A gente aprende com vocês também. Mas o que determina, no caso aí, essa elaboração de escala de férias regulamentares? Quais são os critérios que são adotados? Vou dar um exemplo aqui bem fácil de entender. Nós temos 12 ASBs na escola. Quem é que vai escolher primeiro? Vai pela classificação no concurso. Onde é que está escrito isso? Na resolução? Isso que eu precisava saber, tá, pessoal? Como é que funciona isso? É claro que tem a questão do direito do servidor poder escolher a sua data, né? Tem aquela questão do servidor poder dizer assim, não, eu quero tirar. A legislação permite, se for afastar os 25, você contrata um servidor para substituí-lo. Né, pessoal? Mas tem que ser os 25 dias direto, úteis. No caso do administrativo, são 25 dias úteis. No caso do diretor de escola, são 30 dias corridos. Presta atenção, porque é uma diferença, porque o quadro do magistério é uma coisa e o quadro administrativo é outra. Então, veja bem, isso é fundamental que eu estou falando aqui, porque o servidor tem o direito de escolher. Vamos supor, todos eles escolhem tirar férias, por exemplo, em abril. Todos! Porque todo mundo quer receber logo, né? Entendeu? Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Então, se alguém tiver uma informação, o inspetor de escola estiver assistindo aí o vídeo do canal de educação,
Por favor, escreve para mim, manda a legislação, gostaria muito de entender e aprender com vocês. Muito obrigado, pessoal, um grande abraço. Olha, o item 7 está dizendo o seguinte, veja bem, reiteramos que a substituição de servidor contratado temporariamente em exercício nas unidades de ensino que estiver usufruindo férias regulamentares somente será permitida caso usufrua 25 dias úteis consecutivos, conforme estabelece o parágrafo 2º do artigo 8º da resolução 4784. Perfeito. O item 7 aqui está dizendo o seguinte, eu só posso contratar um ASB, e é importante que os diretores de escola façam isso. Nós geramos emprego, pessoal, quando nós fazemos isso. As pessoas precisam trabalhar, não importa que sejam por 25 dias úteis. Presta atenção nisso, que isso é fundamental, você está gerando emprego. Ah, mas eu não vou fazer não, porque eu prefiro que ela tire em 2 períodos. Vou conceder para ela 15 dias, depois tira mais 10. Tá bom, pessoal, mas nesse caso você não terá direito a um substituto. Você ficará nesses 2 períodos sem um servidor. E o que o item 7 está falando é que se você conceder para ela, para aquele servidor, servidora, os 25 dias úteis consecutivos, você tem direito a colocar a vaga no portal do servidor e contratar um. Não é, pessoal? No controle de quadro de vagas, na verdade, não no portal do servidor, né? No controle de quadro de vagas, você manda para a cidade administrativa, manda lá a solicitação, né, pessoal? Como acontece hoje. Então você pede, hoje até o sistema está mais dinâmico, parabéns para a Secretaria de Educação, porque resolveu esse grande problema, que é a agilidade no processo de solicitação de vaga. Parabéns, porque isso é visão. Ah, você está elogiando a secretaria? Estou elogiando a secretaria, sim, porque a secretaria precisa... o que está certo, nós precisamos aplaudir. O que está errado, nós precisamos criticar para aperfeiçoar. E nesse ponto, a Secretaria de Educação deu um show. O que ela faz? Ela diz, nós estamos agilizando o processo aqui. Assim como o processo de pagamento hoje, ele é muito mais ágil do que era antes. O servidor era contratado e gastava não sei quantos meses para receber. Eu tô falando alguma coisa aqui que não é verdade, pessoal? Ah, não, eu tô aqui só para criticar o governo, que eu não gosto do governo. Você pode até não gostar do governo, mas é assim que funciona. Tem muita coisa que eu não concordo com o governo. Acabei de criticar, fazer críticas aqui agora há pouco. Tá certo? Mas em relação a isso, melhorou muito. Então, o diretor de escola, o ideal é que coloque os 25 dias para poder contratar, para gerar emprego. Essa pessoa, ano que vem, ela vai poder participar do processo de inscrição com 25 dias. Não sei quantos dias, dá muito mais dias, né? São 25 dias úteis, mas você conta corrida, dá muito mais. Então presta atenção nisso, 35, 40 dias aí para um colega, gente. Vamos colaborar, vamos gerar emprego. O Brasil precisa de emprego. Tá? Isso é muito importante pensar nisso. Ah, mas eu não quero fazer isso não, porque eu preciso dela, porque ela é cozinheira e ela é ótima merendeira. Os meninos sentem falta. Então ela é insubstituível. Ninguém é insubstituível nesse mundo. Nós aprendemos isso. Ninguém. E as pessoas são capazes. Elas possuem capacidade de aprender. Mesmo com esse salário absurdo de R$ 1.400 que o ASB recebe. Cheio de dívidas, porque eles pegam esses consignados aí, que esses bancos estão deitando e rolando, ganhando uma fortuna em cima desses trabalhadores e ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Essa que é a grande questão. Mas vamos passar para o item 8 aqui, porque já está acabando aqui o documento assinado eletronicamente. Ressaltamos ainda que o gestor da unidade de ensino deverá promover a adequação da redistribuição dos servidores para atender as demandas do setor. Eu não vou liberar, não, que eu vou atender as demandas do setor. Quando ocorreu o afastamento de férias regulamentares, os servidores contratados separadamente de forma parcelada. Aí a legislação deve estar aqui, ó. Conforme estabelecido no parágrafo 1º do artigo 8º da resolução 4784. Então, o gestor da unidade de ensino, parece que a competência do gestor, deverá promover a adequação da redistribuição dos servidores para atender as demandas do setor. Ai, todo mundo quer tirar férias em abril, então já está a resposta aqui. Gente, não pode, vamos sentar aqui, vamos conversar. Não dá, gente. Vai atrapalhar a escola, nós precisamos da merendeira, nós precisamos de vocês aí, pequeno reparo.
Vão sair todo mundo, vai sair todo mundo aí, complica a escola, a gente não pode. Olha só, isso não dá esse mês que ele... Então vamos dar uma olhada depois no parágrafo 1º do artigo 8º da resolução 4784 e olha isso aí, tá? Porque eu gostaria que a secretaria fosse mais clara, mais específica em relação a esse item 8 aqui, tá? Até porque a gente sabe que o trabalhador tem direito de escolher o seu dia. Quando é que a gente quer tirar férias? Ele não escolhe. Não cabe ao diretor definir. Mas aqui no item 8 o que está dizendo é isso. E aí entra a mão, não a mão invisível, né? De Adam Smith. Né? Mas como se fosse, né? Pegando ali e falando assim, aqui, nesse mês você vai tirar. Desculpe, gente, tem muito diretor aí, democrata, né? Republicano. Mas tem muito diretor que não é. Que é autoritário. Tá certo? Mas eu não vou aqui ficar falando, não. Sabe por quê? Porque eu tô no cargo de gestão e eu vou respeitar. Mas é exatamente pelo fato de eu estar do lado de cá, que para mim não é de cá nem de lá, tô no mesmo lugar que todos vocês, no mesmo chão que vocês pisam, eu também piso. Tá certo? Mas eu tenho que respeitar essas coisas. Mas vocês, que trabalhadores, têm que estudar, gente, e entender o direito de vocês. Qual é o meu direito? Mas a secretaria, nesse sentido, o órgão público, a administração pública, também precisa de especificar isso aqui. Isso tem que ser legislado. Tem que ter critério. Como é que funciona isso? Não é? Não, mas nem todo mundo tem os 11 meses, não. Quem disse que não? Foram todos contratados lá no início do ano. Quem disse que não? Então, como é que você organiza isso? Caberá o gestor da unidade de ensino deverá promover a adequação da redistribuição dos servidores para atender as demandas do setor quando ocorrer o afastamento de férias regulamentares dos servidores contratados temporários de forma parcelada, conforme estabelecido no parágrafo 1º do artigo 8º da resolução. Depois eu vou lá nesse artigo, vou dar uma lida. Eu já li essa resolução, viu? Essa 4784 é fundamental. Mas vamos lá. As dúvidas que porventura ocorrerem em decorrência das orientações acima deverão ser encaminhadas para a diretoria de gestão de pessoal do sistema educacional através desse e-mail aqui, pessoal. Olha, acompanhe comigo aí. Presta atenção nesse e-mail aqui fundamental, pessoal. Que é esse aqui, ó. digep.gab@educacão.mg.gov.br. Vamos repetir? digep.gab@educacão.mg.gov.br. Tô com dúvida, manda um e-mail lá que eles vão responder com certeza. E para finalizar, solicitamos que seja desconsiderada a orientação de GEP 09/2023 de 3 de julho de 2023, que trata de férias regulamentares dos servidores contratados temporariamente com a própria lista da lei 23.750 para todos os fins. Então, no item 10 eles ainda pedem para desconsiderar uma orientação que foi dada aí de número 09. Lembrando que essa orientação aqui, pessoal, é o memorando circular, na verdade, número 11, tá? Presta atenção nisso aí, que é o memorando circular número 11 de 2023, data de 6 de julho de 2023, foi encaminhado recentemente para a escola. E sendo que se apresenta para o momento, renovamos nossos votos de elevada estima e consideração do documento assinado eletrônico pelas autoridades, né, pessoal? Citando aqui, no caso, subsecretário de articulação educacional. Agora eu recebi esse documento também aqui, eu quero compartilhar com vocês, que está assim, ó. Prezados diretores e secretários responsáveis pela folha de pagamento, esse documento foi emitido aí pelos taxadores, tá, pessoal? Por uma taxadora, preciso entender, mas não preciso dar nome, vamos lá, vamos passar esse documento para todos vocês, que pode ser sua dúvida, acompanhe comigo aí. Vimos pelo presente esclarecer as diversas dúvidas das secretárias e secretários de escola, né? E tem nos procurado frequentemente para sanar dúvidas sobre a atribuição de férias regulamentares aos servidores do quadro técnico administrativo. Presta atenção nisso aqui, tá? Contratado por tempo determinado. O que é tempo determinado? Tem início e tem fim, conforme estabelece a lei número 23.750 de 2020. Vamos lá. Quando o servidor é contratado em cargo vago, assina o contrato para 2 anos. Aqui, pessoal. Um ano prorrogável por mais um, tá? Então veja bem, o servidor é contratado em cargo vago, assina o contrato para 2 anos. 1 ano prorrogável por mais um. Isso a secretaria fez ano passado. Então isso aqui é um indicativo de que haverá prorrogação de contratos aí para quem entrou ano passado. Tá? No seu primeiro ano, vamos dizer assim, de contrato. Quem teve prorrogação ano passado, esse ano está acabando, mas vai entrar na nova inscrição. Né, pessoal, vai escolher a escola, aquela coisa toda. Pelo que eu estou entendendo aqui, então os contratos serão prorrogados de quem estava o ano passado.
Começou ano passado, é o primeiro ano. Ah, é só pegar o seu contrato e dar uma lida. Nesse caso, para o primeiro período de férias regulamentares, somente poderão agendar as férias após decorrido o período de no mínimo 11 meses de efetivo exercício, conforme a gente acabou de ler, não há problema nenhum. Tá lá, ó, nós lemos no item 1. Os servidores contratados temporariamente, conforme previsto na Lei 23.750, somente poderão agendar seu período de férias regulamentares após decorrido o período mínimo de 11 meses. Isso aqui a gente acabou de ler, lá em cima, não há problema nenhum. Perfeito. Aí ela deu um exemplo aqui, eles deram um exemplo muito interessante, que eu vou compartilhar com vocês. Servidores contratados por 2 anos a contar de 8 de março de 2023. Vamos supor que você, né, foi contratado aí por 2 anos a contar aí, pessoal, 2 anos a contar 8/3/2023. Vocês entraram em março de 2003. Vocês só terão direito a marcar férias regulamentares do primeiro ano a partir do dia 9, pessoal. Veja bem, ó. A partir de 9/2/2024 até 31/12/2024. Entendeu? Você entendeu que são 11 meses? Olha para você ver, 8/3/2023. A partir de 9/2, que já completaram os 11 meses, até 31/12/2024, vocês têm direito de marcar aí, né, as férias regulamentares do primeiro ano. Agora, no segundo ano de contrato, você poderia marcar as férias a partir de 2 de janeiro de 2025. Tá, pessoal? 2 de janeiro de 2025. Presta atenção porque aqui tem uma opção, ó. Não sendo necessário esperar decorrer o período mínimo de 11 meses de efetivo exercício no início da prorrogação do contrato. Seria 8 de março de 2024. Esse é um exemplo claro aqui. Sugestão, pega o seu contrato e dá uma lida aqui. Porque aqui, ó, esse exemplo está muito claro. É claro que, eu vou falar que é claro novamente, porque é o seguinte, cada caso é uma realidade. Então é importante você pegar aí para entender. Eu vou ler novamente para vocês, porque às vezes gera dúvida mesmo. Aqui, ó. Servidores contratados por 2 anos, é um exemplo, viu, pessoal? A contar de 8 de março de 2023. É um exemplo hipotético. Só terão direito a marcar as férias regulamentares no primeiro ano, tá, pessoal? Porque no segundo tá aqui, ó. A partir de 9/2/2024 até 31/2/2024. Então, nesse período, a pessoa, né, pode marcar suas férias. No segundo ano de contrato, né, poderá marcar as férias a partir de 2 de janeiro de 2025. Entendeu? Não sendo necessário esperar decorrer o período mínimo de 11 meses de efetivo exercício no início da prorrogação do contrato, ou seja, 8/3/2024. É o exemplo que ela está dando aqui. Quando o servidor termina um contrato de 2 anos e inicia outro contrato, sem interrupção, somente se poderá agendar férias regulamentares após decorrido o período de no mínimo 11 meses de efetivo exercício, conforme o memorando circular número 11. Tá, pessoal? Por quê? O servidor ele terminou um contrato de 2 anos, ele iniciou um novo contrato. Lembra aquele lance do novo contrato feito? Sem interrupção, somente poderá agendar férias regulamentares após decorrido o período de no mínimo 11 meses. Está claro esse exemplo aqui. Vamos passar aqui. Caso seja firmado um novo contrato, mesmo que não haja interrupção entre eles, o servidor contratado temporário deverá cumprir novamente os 11 meses de exercício para fazer jus à fruição de férias regulamentares referentes a este novo contrato. Está tranquilo. Aí ela deu um exemplo aqui, ó. Um servidor, vou colocar como exemplo, servidor que teve contrato por 2 anos a contar de 8 de março de 2021 e terminou em 7/3/2023. Firmou um novo contrato por mais 2 anos sem interrupção a contar de 8/3/2023. Então é o exemplo que ela está dando aqui, ó. Então ela vai explicar embaixo aqui o que vai acontecer com ele. Mas aqui, ó, vamos ler de novo. Servidor que teve contrato por 2 anos a contar de 8/3/2021. Terminou em 7/3/2023. Beleza, show de bola. Firmou um novo contrato por mais 2 anos, sem interrupção, a contar de 8/3/2024, de 23. Tá? Vamos lá. No caso em questão, o servidor só poderá agendar férias regulamentares após decorrido
no mínimo 11 meses de efetivo exercício, ou seja, a partir de 8/2/2024, completados os 11 meses. E o segundo ano de contrato, é o mesmo caso lá em cima, não será necessário aguardar os 11 meses da data de prorrogação do contrato, poder ser agendado a partir de 2 de janeiro de 2025. Então, no segundo modelo aqui, pessoal, no segundo exemplo, é igualzinho a esse aqui de cima que eu falei para vocês agora. Pode olhar aqui, ó. Não sendo necessário esperar, tá? São exemplos diferentes, mas... Ok? Tranquilo? Aí colocaram observações importantes aqui. Vamos apresentar para vocês, porque esse é o último texto aqui. Vou ter que mudar a cor aqui para a gente melhorar o clima aqui, ó. Reiteramos que a substituição a servidores contratados temporariamente somente será permitida se o mesmo for usufruir os 25 dias consecutivos, conforme o artigo 8 da resolução. Parágrafo 2º. Na contratação temporária, tá? A substituição de servidores afastados em férias regulamentares somente ocorrerá quando o período for integral de 25 dias úteis, exceto no período de janeiro e fevereiro de 2023, hein? Observado o disposto das orientações complementares. Então, nós temos aqui uma exceção em relação ao período de janeiro e fevereiro de 2023. Observando o disposto em orientações complementares, tá? Fique atento aí, porque está aí feita aí a observação. O servidor contratado ele não poderá usufruir de 2 férias regulamentares, claro, né, pessoal, dentro do mesmo ano. Isso aí é tranquilo. E por fim, orientamos as escolas estaduais que façam a leitura detalhada dessas orientações anexadas a esse e-mail. Estou ajudando aqui no canal de educação, divulgando essa informação para todos vocês, para a devida aplicação na confecção da escala de férias dos servidores administrativos, com a finalidade de promover a adequação da redistribuição dos servidores. Então a ideia aqui é você, o gestor escolar, né, como diz aqui no próprio item, né, é 8, o gestor da unidade de ensino deverá promover a adequação da redistribuição dos servidores para atender às demandas do setor quando ocorrer o afastamento de férias regulamentares dos servidores contratados temporariamente de forma parcelada. Então a forma aqui, pessoal, é parcelada. Tem que ser assim. Então, pessoal, vamos encerrar esse vídeo hoje tratando aqui sobre um assunto importante, o memorando circular número 11. Se por acaso esse memorando cair aqui, a gente conversa com vocês. É por isso que é importante vocês ativarem o sininho para receber todas as notificações aqui do canal da educação. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Se você tem interesse em fazer o concurso da Prefeitura de Belo Horizonte, não perca tempo, vem com a gente. O canal de Educação está lá vendendo, né, pessoal, distribuindo para vocês ali. Temos a apostila já, fizemos a apostila, vamos dar para todos aqueles que já compraram esse pacote, esse combo, né, importante passar para vocês. Se você já comprou na Prefeitura de Belo Horizonte, manda mensagem para canal de educação mg@gmail.com e pede sua apostila que nós vamos mandar para vocês. Tá bom? E tem os vídeos lá online para que vocês possam assistir a lá. É só clicar no link aí que eu vou deixar disponível na descrição do vídeo. Um grande abraço para todos vocês, fiquem em paz e que Deus te abençoe.